foi domesticada, né, por nós povos indígenas há séculos. É uma planta bruta que foi domesticada pelos povos indígenas para a sustentação. A mandioca, ela tem um nome na origem tupi, do tronco tupi, né? Existe uma lenda de nós povos indígenas que fala sobre como a mandioca surgiu, que fala sobre Mani, que era uma indígena de uma tribo tupi, né, que faleceu, e quando essa índia faleceu, onde os anciões enterraram o corpo de Mani, nasceu uma planta. E essa planta tinha uma raiz clara e tão branca quanto a pele de Mani. E daí um pajé foi e colocou o nome de Mani, mandioca, que vem do tupi. A mandioca era muito importante para nós povos indígenas, não só para a questão da alimentação, da nutrição, mas a mandioca, ela também tem um lado espiritual, porque alguns povos do Brasil usam a mandioca para fazer o caxiri. O caxiri é uma bebida tradicional que os pajés e os xamãs, os anciãos, usam essa bebida para transcender e chegar a um estágio avançado de se comunicar com os espíritos, para poder fazer seus trabalhos de cura. Então, além da alimentação, a mandioca tem uma finalidade espiritual. A mandioca também é muito importante não só para o Xingu e Botão, mas para os demais povos, porque a grande maioria dos povos da região amazônica, do Xingu, do Pantanal, se alimentam basicamente da mandioca. A gente faz o beiju, tira a tapioca, luca a casca da mandioca, a gente não perde, que faz a ração para o animal, a maniva, certo? A gente faz a ração também, certo? A importância da mandioca na nossa comunidade, ela basicamente ela representa 90% do nosso cardápio, né? Porque a gente, até o costume, a gente aprecia muito a farinha da mandioca. A gente praticamente usa ela de manhã, meio-dia e à noite. E se for possível até no lanche também, a gente gosta sempre de uma farinhazinha de mandioca. A mandioca, apesar dela ter um trabalho enorme, ela, se tratando do princípio da plantação, ela dura no mínimo 2 anos para ser colhida. A gente planta ela, a gente usa a maniva e plantamos ela, esperamos 2 anos para colher. Você não vai não. O processo dela é basicamente, depois que ela é trazida do roçado, a gente leva ela passa no processo de raspagem, tirar a casca. Depois a gente passa no triturador. Hoje em dia, graças a Deus, com muita luta dos nossos guerreiros, nossas autoridades, juntamente com o nosso povo, conseguimos um triturador. Ela passa pelo triturador, aí dali é feita a massa, que os brancos chamam de polvilho, né? Lá a gente extrai, tira a parte tóxica dela, que a gente chama aqui de manipoeira, que na realidade ela tem outro nome científico que eu não sei. Mas depois desse processo a gente passa na prensa, e depois da prensa a gente leva ela ao forno, que é para fazer a torragem da mandioca. Ela se torna em farinha.
apesar de nós sermos o maior produtor indígena de batata doce do país, mas a mandioca não é menos importante para nós Tinguibotó. A mandioca tem uma importância econômica, cultural e nutricional. No campo da economia, porque nós plantamos mandioca para alimentação e o que é excedido a gente comercializa, a gente vende. No campo cultural, a mandioca é importante porque nós utilizamos de derivado delas para questões de nossos rituais. A mandioca também é importante na questão cultural porque nós fazemos roda de toré enquanto as mulheres estão nas casas de farinha raspando a mandioca. Elas estão cantando, entoando cânticos da nossa cultura. Então ela tem essa importância. Na questão de alimentação nutricional, a mandioca é importante porque nós se alimentamos dela in natura. Tem a farinha que é feita, tem o beiju, tem a tapioca, então são todos produtos da mandioca. Então ela aglomera um grande valor para nós Tinguibotó. Nós não colocamos o adubo, não. A gente coloca o esteto do gado, que a gente fala o estrum, né? Do bode, porque o adubo tem muita química e traz doença. Quando a gente pega uma área de terra boa, que seja uma área bastante reservada, de pouco manejo, ela chega no mínimo a 10 toneladas por tarefa. 10 toneladas por tarefa. Cada tonelada que são 1000 quilos, ela dá, transformando esses 1000 quilos em farinha, ela dá aproximadamente 1000 quilos, ela dá 10 cargas, que são o linguajar da nossa comunidade. Cargas são caçoais que a gente ainda usa o transporte animal para carregar a mandioca. A gente usa os caçoais e cada carga daquela, que são 2 caçoais, elas dá 5 salamins de farinha. 5 salamins de farinha. O equivalente a cada salamim 10 quilos de mandioca de farinha. São equivalentes a 10 quilos de farinha. E também a gente usa os sacos. Os sacos de farinha equivalem a 50 quilos de farinha. O salamim ele dá 10 quilos de farinha. São 10 quilos de farinha. Ou 10 quilos ou 10 litros de farinha. Uma vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Recorri, abri a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. E nesse sertão afora, meu berrante ia tocando. Na realidade, esse conhecimento a gente adquire ele através dos nossos antepassados, né? Que a gente, desde pequenininho, via ele cultivando a mandioca. Como a mandioca, basicamente, como já falei, ela é a base da nossa alimentação aqui na nossa tribo, a gente adquire esses conhecimentos através dos nossos antepassados. Gostaria também de frisar um esclarecimento, que também sobre o cultivo da mandioca, ela depende muito da parte, por exemplo, questão da lua. Você não pode plantar a mandioca, que seja mandioca, ou outra cultura de raiz, que você tem que se basear pela lua. Quais são as bases da lua? Se a lua estiver minguante, ela não está propícia para o plantio da mandioca. Por quê? Porque se você plantar nesse período da lua minguante, que a gente chamamos de lua fraca, você não vai ter um êxito maior
no período da colheita, porque ela reduz no mínimo 30 a 40% da sua cultura quando você for colher aquelas raízes. Já você plantando na lua crescente até a fase da lua cheia, aí sim você está plantando no período muito adequado para que quando você for colher, você tenha basicamente 100% de aproveitamento, ou seja, você cultiva uma raiz mais robusta, uma produção maior do que você plantar ela na lua minguante ou na lua fraca, como a gente fala na nossa língua. Através dos nossos antepassados, né? Eu não tive praticamente, o meu estudo é muito pouco. Eu fiz apenas o ensino fundamental, mas através dos nossos conhecimentos já herdado pelos nossos antepassados, meus bisavós, meus pais que até hoje cultivam a mandioca, a gente conseguimos esses conhecimentos que pretendemos passá-los para os nossos filhos, que nossos filhos passem para os nossos netos, enfim, que dê continuidade a essa cultura que a gente considera de suma importância para a alimentação da nossa comunidade. Cartinhas pra meu amor.